abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Diz o seguinte: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome. Nós queremos neste momento interceder pelos teus servos, Senhor, que nós citamos aqui, pastor Horácio, Suzete, Maria do Carmo, ó Deus, e também por todos os que têm alguma enfermidade, estando neste lugar, ó Deus, ou estão nos ouvindo neste momento. Ó Deus, tu és poderoso para curar cada uma dessas pessoas. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo agora nessa oração, ó Pai. O Senhor é Deus que ressuscita mortos, o Senhor é Deus que transforma as situações, e nós queremos colocar neste momento cada um deles, certos que o Senhor está tocando em cada um deles, ó Pai. Vá de encontro, Senhor, vá de encontro, transformando as situações, em nome de Jesus. E agora, Senhor, fala o nosso coração, tem misericórdia da nossa vida, ó Deus, eu me coloco aqui como um canal teu, para ser usado. Senhor, me dá graça e unção, para eu transmitir a tua palavra, dá inteligência, sabedoria ao teu povo, para ter entendimento, Senhor, daquilo que tu queres falar, Pai. Repreendo deste ambiente todo espírito maligno que queira roubar a nossa bênção, a nossa vitória, ó Deus, a palavra do nosso coração, Senhor, e pedimos que a nossa mente esteja cativa, Senhor, aqueles que estão nos seus lares também, alguns viajando, que estão participando do culto, Senhor, online, que o Senhor possa abençoá-los, e que a palavra possa produzir o seu efeito. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Você pode se sentar. O verdadeiro sucesso, ele não é, com certeza, não é só ganhar dinheiro, não é ser o melhor naquilo que nós fazemos, entre aquelas pessoas que nós tem a mesma profissão que a gente, ou o mesmo ofício, né? Não é nada disso, não é apenas isso, né? É claro que Deus nos supre as nossas necessidades, é claro que Deus nos abençoa, nos dá inteligência, nos dá sabedoria, tudo, mas não é isso, não é isso. O verdadeiro sucesso, quem vai por esse caminho, lá na frente vai se frustrar, com certeza.
que só está preocupado em ganhar o dinheiro, né? Abrindo mão de coisas que são muito mais importantes do que o dinheiro, abrindo mão, às vezes pelo sucesso, abre mão de coisas que são mais importantes. O verdadeiro sucesso está em realmente obedecer aqui a palavra de Deus, estar fixado naquilo que a palavra de Deus nos diz. Esse é o verdadeiro sucesso, né? E como nós estamos iniciando o ano, né, o tema dessa mensagem é como ser bem-sucedido. Como ser bem-sucedido? Como Josué foi bem-sucedido? Deus coloca na sua palavra, em toda a Bíblia, temas para a gente refletir. Não é só para a gente ler, ver uma história bonita, de conquista, né? O livro de Josué é lindo, a gente lê, né, tantas conquistas, né? Mas a gente tem que pensar, né? Às vezes a gente acha que vai ter muito sucesso se a gente trabalhar excessivamente. Não vai ter sucesso, porque vai ter problemas em áreas que são fundamentais para a gente ter sucesso, né? E eu vejo assim que Josué chega no final da vida, né, e a gente lê isso nos últimos capítulos de Josué, exatamente ele expressando algumas coisas que são importantes, para a gente falar assim: nossa, minha vida foi bem sucedida, minha vida valeu a pena, e eu queria exatamente falar um pouco desses versículos que expressam isso, né? O capítulo 24, versículo 15, a parte B, diz o seguinte: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu posso ganhar dinheiro, ter fama, tudo, mas se eu e a minha casa não estivermos servindo ao Senhor, não é o sucesso total. E mesmo que, às vezes, algum familiar ali está um pouco afastado e tudo, nós oramos e cremos e acreditamos que o dia deles vai chegar também, em nome de Jesus, deles estarem servindo ao Senhor. Então, Josué chega lá no final, ele chega para aquelas pessoas que estão ali: olha, vocês podem seguir o que vocês quiserem, os deuses dessa terra, os deuses além do Eufrates, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É sucesso na nossa vida, porque a finalidade na nossa vida é morar no céu. Essa é que é a verdade. O cristão, a finalidade dele é morar no céu. E o que adianta ter sucesso, ganhar dinheiro, trabalhar excessivamente e etc., e depois chegar no final, amontoou para quê? Não teve sentido, não teve sucesso. E ainda um outro versículo, Josué cita aqui, no capítulo 21, versículo 45, ele diz o seguinte: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. O verdadeiro sucesso é quando a palavra de Deus, ela se cumpre na nossa vida. As promessas que Ele tem aqui, elas se cumprem na nossa vida. E se elas não estão se cumprindo, não é falha de Deus. O povo de Israel muitas vezes foi para o cativeiro, perdeu batalhas. Por quê? Exatamente por falha do povo, não foi por falha de Deus. Porque quando eles estavam na presença de Deus, as palavras de Deus, as promessas do Senhor, as verdadeiras promessas do Senhor foram cumpridas na vida do povo. Então Josué chega, depois de Deus falar aqui no capítulo 1, para ele, após Moisés ter morrido, e falar com ele: olha, eu vou fazer com você, que você seja bem sucedido. E ele chega no final, os capítulos finais, falando: eu fui bem sucedido. É isso que ele está falando. Nenhuma das promessas que Deus prometeu deixaram de ser cumpridas. Olha que bênção. Vocês podem servir o que vocês quiserem, quem vocês quiserem, mas eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. É bênção demais. Isso é o verdadeiro sucesso. Ter certeza que toda palavra se cumpre nas nossas vidas, todas as promessas de Deus se cumprem na nossa vida. Só depende da gente obedecer, né? E aqui, eu queria, nessa noite, colocar algumas preciosidades tão claras nesse texto e que nos fazem ser bem-sucedido. Então você está começando aí, o ano, dia 2, tivemos um culto de virada tão abençoado, tão gostoso, né? Um louvor tão maravilhoso, sentimos a presença de Deus, Santa Ceia. E agora, amanhã, estamos no domingo, o dia do Senhor, e amanhã nós começamos nossos trabalhos, né? Começamos a pensar no ano que teremos pela frente. Então, como que nós vamos ser bem-sucedidos? Então, primeira coisa, tenha objetivos. Você tem objetivos na sua vida? Você tem metas para esse ano? Você tem sonhos? Porque tudo começa com um sonho. Tudo começa com um sonho. O sonho de Josué, assim como era de Moisés, era entrar na terra prometida com o povo. Ele tinha objetivos. Olha o versículo 2, o que Deus disse para ele: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. De repente Moisés está morto. Deus dá um objetivo para Josué: você vai passar o Jordão e entrar nessa terra, e vai conquistar essa terra. Se a gente não tem objetivos, nós não conquistamos nada. Se nós não fazemos planejamento, se nós não colocamos, é claro que esses planejamentos, eles têm que ser de acordo com a vontade de Deus, que Deus quer. Por isso que a gente tem que orar antes de colocar objetivos. A gente tem que falar: Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Às vezes a gente nem imagina quais são os objetivos de Deus para a nossa vida, nem imagina. Alguns anos atrás, 20 e poucos anos atrás, eu não tinha nenhum objetivo de ser pastor, nenhum objetivo, não estava no meu caderninho: eu quero ser pastor. Eu queria servir a Deus, isso eu sempre quis, servir a Deus. Mas Deus colocou isso como um objetivo na minha vida, e focado nisso, eu procurei fazer aquilo que Deus tinha para eu fazer como pastor. Falei: Senhor, qual o caminho? O que o Senhor quer? Não era nenhum objetivo. Por isso que a gente tem que orar e colocar diante de Deus, porque Deus, Ele tem sonhos para a gente, que são maiores e melhores que os nossos sonhos. Para mim, o resultado de sucesso era a minha carreira médica, né? Eu alcançar os meus objetivos médicos, que eu alcancei, graças a Deus também, mas não era esse o sonho principal de Deus na minha vida. Então, nós precisamos ter objetivos, e quão melhor é quanto esses objetivos são os mesmos que Deus tem para a nossa vida. Então nós temos que começar a orar e falar: Senhor, coloca um sonho que o Senhor quer para mim, porque quando o sonho vem de Deus, seja na sua profissão, seja para você casar, seja para você fazer alguma coisa nessa terra, e ele vem de Deus, vai dar certo, vai dar certo. Então, se eu não tiver objetivos, se eu comecei o ano: Senhor, eu estou sem objetivos, eu não sei o que eu vou fazer esse ano, eu não sei por onde eu começo. Então dobre seus joelhos, clame a Deus, fala: Senhor, coloca sonhos,
no meu coração, que são os teus sonhos. Qual terra que o Senhor quer que eu conquiste? Qual é a minha Canaã? Então nós precisamos ter objetivos. Sem objetivos, agora é interessante que tem pessoas que querem colocar objetivos, mas eles estão entrando despreparados para alcançar aqueles objetivos. Para você alcançar objetivos na vida e que sejam sonhos de Deus, você tem que entrar preparado. Josué, ele andou com Moisés 40 anos no deserto. Onde Moisés ia, ele estava atrás, vendo como é que ele agia, o que Deus falava com ele, como é que era a vida de Moisés, quantas vezes ele deve ter sentado aos pés de Moisés, para aprender coisas que ele tinha aprendido lá no Egito, coisas que ele tinha aprendido no deserto, coisas que ele tinha vivenciado com Deus, experiências de Moisés com Deus. Então ele não entrou despreparado. Tem pessoas que querem alcançar seus objetivos e vão sem preparo. Você precisa se preparar para alcançar seus objetivos. Sem preparo, vai ser fracasso. Tem pessoas que querem tirar uma carteira e não treina, vai fracassar. Quer passar no vestibular e não estuda, vai fracassar. Quer entrar num novo trabalho, mas ele não estuda, não se prepara para aquilo. Quer alcançar algum patamar maior numa empresa, mas ele não conhece daquela empresa. Então é preciso ter objetivos e nos preparar para isso e pedir a Deus para que os sonhos dele sejam os mesmos sonhos nossos, que ele se revele e mostre qual é o caminho que nós devemos andar. Josué não tinha dúvida, ele entrou com um objetivo que era o mesmo objetivo de Deus, sucesso. Ele teve. Segundo, é preciso esforço e ânimo. No versículo 7, a parte A, ele diz o seguinte, Deus diz para ele, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Uma frase que o pastor Natalino fala muito, Deus dá a bênção, mas quem administra somos nós. Deus nos dá a bênção, mas quem administra somos nós que temos que administrar. Nós achamos que sem nenhum esforço as coisas vão acontecer, de forma nenhuma. É claro que nós temos que perceber claramente que algum esforço que a gente às vezes faz e não está dando certo, você tenta de um jeito, tenta do outro, não está dando certo, porque às vezes não é a direção de Deus, você não pediu a direção para vocês. Agora, se é a direção de Deus, esforça-te. Ninguém consegue nada nessa vida, ninguém é bem sucedido se ele não se esforçar. Não adianta você pensar que você vai conhecer a Bíblia se você não lê a Bíblia. Não adianta você vai ter experiência com Deus se você não orar, tiver tempo em oração, é esforço. Não adianta você achar que vai conquistar muita coisa se você não estudar sobre aquele tema que você precisa. Precisamos esforço e ânimo. Uma pessoa desanimada, ela derruba 10. Ele chega para conversar com 10, daqui a pouco está todo mundo desanimado. Ah, não tem jeito para o Brasil, não tem. Tem jeito para o Brasil, vamos dobrar nossos joelhos, Deus vai mudar essa nação em nome de Jesus Cristo. Tem jeito, ainda tem solução. Nós podemos começar com a nossa vida, com o nosso trabalho, com o nosso jeito de ser. Tem sim. Ah, mas a coisa está muito difícil. Está difícil, mas nós temos Deus do nosso lado. Ânimo. Se você já entrou no ano desanimado,
Tem gente que já está desanimado. Como que vai ser da política? Quem vai ganhar? Não importa quem vai ganhar. Importa que quem governa o mundo é Deus. Quem governa a nossa vida é Deus. A única coisa, nós temos que estar ouvindo a voz de Deus. Vai, esforça, tem bom ânimo, vai à frente, vai dar certo. O pessimista, a frase dele é sempre: não vai dar certo, não vai dar certo. Nem tentou ainda, nem se esforçou, e já está desanimado. Vai conquistar alguma coisa? Vai ser bem sucedido? De forma nenhuma. Agora aquele que olha e fala assim: pode, a economia está difícil, a inflação está aumentando, o dólar está um absurdo, a gasolina, nunca vimos nada igual, mas o meu Deus vai me sustentar no meio dessa confusão toda. Ânimo, ânimo. Eu não sei de onde vem, mas tudo vem de Deus, tudo de bom vem de Deus. Por isso que Deus fala com ele: ser forte, corajoso, tem bom ânimo, vai. Certamente ele estava falando aquilo com Josué, porque já tinha muita gente já falando: opa, nós vimos aí, você viu o tamanho da muralha de Jericó? Você viu? Você viu que tem gigantes em alguns lugares dessa terra? Anos atrás, Josué tinha ouvido isso já. Aí Deus fala com ele: Moisés está morto, mas agora é com você. Ser forte e corajoso, tem bom ânimo. Uma pessoa animada, um desanimado ele derruba 10, 20, 100, mas uma pessoa animada, ela leva 2 milhões de pessoas para dentro de Canaã. Foi o que Josué fez. Certamente, muitas vezes, alguém vinha tentando colocar desânimo, mas Josué não se contaminou com aquilo. Então não se contamine com as notícias da economia, não se contamine com as notícias da política, não se contamine com os maus rumores. Confie em Deus, e Deus está dizendo para você: ser forte, corajoso, tem bom ânimo. Terceiro, obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Versículo 8, ele diz o seguinte: Deus diz para ele: não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. O verdadeiro sucesso está ligado à obediência. Não adianta ser corajoso, eu vou, e não segue a palavra de Deus. Esse não vai ser o verdadeiro sucesso, não vai ser bem sucedido. Para ser bem sucedido, tem que obedecer a palavra de Deus, tem que meditar nessa palavra dia e de noite. Você sabe por que a maioria dos judeus são bem-sucedidos? Apesar de muitos deles não crerem em Jesus Cristo. Porque de criança, eles gravam na sua mente Torá, os 5 primeiros livros da lei. Está na cabeça. Aí vem alguém desanimar,
eles têm o versículo na cabeça. A palavra, ela é abençoadora, gente. As pessoas acham que é agindo de uma forma ou de outra que eles vão ser abençoados. Não é assim. É não se apartando desse livro. Se o livro diz que é para fazer dessa forma, faça dessa forma. Se a palavra de Deus, ela me conduz de uma forma, eu vou seguir a palavra de Deus, eu não vou seguir aquilo que os intelectuais dizem, aqueles que se acham sábios desse mundo dizem, aqueles que querem trazer de uma forma motivacional alguma coisa, algum segredo para me animar, pois a palavra de Deus é que me anima, a palavra de Deus que me dá sustento, a palavra de Deus que me dá firmeza, a palavra de Deus que me mostra a luz. A palavra de Deus, ela é abençoadora. Por isso que, lá em Deuteronômio, capítulo 28, Moisés ainda dizendo, né? Se atentamente, Deus falando para ele, atentamente ouvides a minha voz, e obedeceres, as bênçãos que estão escritos nesse livro te alcançarão. Te alcançarão. Então a palavra, a obediência à palavra, não é só a palavra, não adianta abrir no Salmo 91 e deixar na sua casa aberto, achando que vai espantar demônio. O demônio, se você tiver com confusão em pecado, o demônio vira a página para o outro salmo, não está nem aí. É a palavra praticada, é a palavra vivida por nós, que traz bênção sobre as nossas vidas. Eu quero ser bem sucedido, mas eu não obedeço a palavra. Eu quero ter vitória, mas eu não obedeço a palavra. Sabe o que aconteceu quando eles entraram na terra e desobedeceram, lá em Ai? Quando Acã pegou coisas que não eram para pegar em Jericó, após uma vitória espetacular, ele foi lá, Deus falou, olha, tudo é anátema, é maldição. Ele foi lá e pegou. Primeira batalha contra a cidadezinha pequenininha, que não mandaram nem o exército todo, mandaram um grupinho lá. Eles foram derrotados. Foram derrotados por quê? Desobediência à palavra de Deus. Jericó, que tinha muralhas, tinha um povo guerreiro, pela obediência, Deus falou, vocês vão rodear a cidade em silêncio, 6 vezes. Alguns poderiam falar, meu Deus, que loucura. Tem hora que a gente lê a palavra e fala, meu Deus, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Não importa, obedeça apenas. O povo de Jericó também podia ter questionado, e eu creio que alguns questionaram na sua mente. Josué endoidou de vez. Deve ser a guerra, as preocupações, mandar a gente rodear 6 vezes, e no 7º dia, 7 vezes, e as muralhas vão cair quando a gente gritar? Obediência. Deus queria testar a obediência. Não é porque você é o mais perito, não é porque você é o mais inteligente, é porque você é o mais obediente, que Deus te abençoa. Obediência. Deus fala através de Samuel a Saul, não é o sacrifício que eu quero a obediência de vocês. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Você quer ser bem sucedido? Obedeça a palavra de Deus. Agora você só pode obedecer aquilo que você conhece.
Se você não medita na palavra de Deus dia e de noite, como é que você vai conhecer? Então eu tenho que estar impregnado da palavra de Deus, para eu obedecer, porque eu conheço a palavra de Deus, e aí eu obedeço. E para a gente terminar, quarto, controle do medo. Controle o medo. No versículo 9 ele diz o seguinte: não te mandei eu, esforce-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Josué teve medo? Claro, senão Deus não tinha falado com ele, não pasme nem te espante. Ele estava morrendo de medo, ele estava ali, você sabe que seguir uma pessoa que conhece do negócio, aí você vai atrás daquela pessoa, o que ele faz, você faz também, é bom. E ele seguia Moisés, de repente ele fica só, ele fica à frente do povo. Moisés falou: você que vai assumir, como eu, não tem ninguém melhor, deve ter pensado, não, é você mesmo que vai assumir, Deus falou que é você, Josué. Moisés morre, e ele estava com medo, e Deus fala: olha, não pasmes nem te espantes. O medo é uma coisa que acontece na nossa vida. A diferença é a gente saber que o Senhor está conosco por onde nós andarmos. O Senhor tem que estar comigo. Vem o medo, eu já penso, o Senhor está comigo por onde quer que eu ande. Por isso que Jesus Cristo disse lá em Mateus 28, versículo 20, a parte B: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Tem hora que a gente vê um medo no coração da gente. Nós não somos de ferro, nós não somos biônicos. Passa o medo, e o medo entrou no mundo exatamente por causa do pecado. Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam. Deus falou: onde vocês estão? Ele falou: nós estamos aqui escondidos, porque nós estamos com medo. Entrou medo por causa do pecado. Mas quando Jesus Cristo veio, Ele veio para nos aproximar de Deus novamente. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando nós nos aproximamos de Jesus, e quanto mais nós nos aproximamos, quanto mais próximos, quanto mais chegado, quanto mais nós entramos no Santo dos Santos, mais o medo vai embora. Mais o medo vai embora. Porque nós não temos mais medo do principal inimigo nosso, que é a morte. Porque se eu sei que se eu morrer aqui agora, tiver um infarto fulminante aqui, vocês ficar todo mundo assustado aí, eu estou no céu, vocês vão ficar assustados, mas eu vou estar no céu. Essa é a certeza do meu coração. E quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais próximo, quanto mais eu sinto a presença dEle ao meu lado, menos medo eu vou ter. Por isso que Davi, lá no Salmo 23, versículo 4, ele diz: ainda que eu ande pelos vales da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha que coisa linda que Davi descreve para a gente. Ainda que eu estivesse no vale da sombra da morte, que eu sei que o Senhor está comigo, não temerei, porque o Senhor está comigo.
Então, para ser bem-sucedido, o medo tem que ir embora, porque o medo me atrapalha, o medo me cega, o medo me impede de ver a bênção, o medo me impede de ver a porta aberta. Eu estou com tanto medo que eu não vejo a porta aberta. Então, quanto mais próximo de Deus, mais o medo vai embora, e mais bem-sucedido eu posso ser. Deus fala com ele: não pasme nem te espante. Tem inimigo sim, tem problema sim, tem aflição sim, mas eu estou contigo, por onde quer que andares. Isso é o suficiente, porque lá na frente nós vamos ver a vitória no nome de Jesus. Você quer ter um ano bem sucedido? Você quer poder chegar no final da sua história, olhar para trás, falar como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nenhuma das promessas, das palavras que o Senhor prometeu, o Senhor deixou de cumprir. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Então é importante ter objetivos, e esses objetivos que sejam os sonhos de Deus para a nossa vida. Ore por isso. Você está sem objetivos? Coisa boa é a gente escrever. Por isso que eu gosto muito do Projetando, a gente escrever, para olhar no outro ano que Deus fez, mas também para a gente orar por aqueles objetivos. É teu sonho, Senhor, para a minha vida, mas eu tenho objetivo, aí quando eu alcanço o objetivo, Deus é bom, Deus me deu sucesso, Deus fez muito mais às vezes do que eu tinha pedido ou pensado. Esforço e ânimo é preciso. Você está desanimado? O Espírito Santo está dizendo para você nessa noite: tenha ânimo, levanta a sua cabeça, olha para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus tem sonhos e planos para a gente. Obedeça, obedeça. Sem obediência, vai continuar fracassado. Com obediência, será bem sucedido em nome de Jesus. E o medo, quanto mais próximo de Deus, quanto mais próximo de Deus, mais longe ele fica da gente. Porque nós entendemos que Deus é amor. Deus é amor. E Ele sempre quer o melhor para a gente. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. Você que está em casa também, se posicione. Se você entrou nesse lugar sem objetivos, desanimado, talvez você tenha entrado desanimado, mais um ano, igual vai ser igual ao outro. Se você não tem obedecido inteiramente a palavra de Deus, não tem meditado na palavra de Deus, não tem sido o seu prazer, como diz o salmista, né? As tuas palavras são mais doces do que o mel. Se isso não tem sido um prazer, muitas vezes você olha para a Bíblia,
dá até vontade de pegar, mas tem isso e aquilo. Sabe que o diabo não quer que você leia a Bíblia. Ele sabe que quando nós começamos a ler a Bíblia e praticar a Bíblia, é vitória, é bênção. E ele quer você derrotado, ele quer você no chão, quer você desanimado, ele quer você com medo de sair de casa, medo de começar um novo negócio, medo até de ter objetivos. Se Deus falou no seu coração, queria que você colocasse a mão no seu coração e falasse: Deus, eu tomo essa palavra para mim, eu vou mudar a história da minha vida. Não adianta colocar a mão no coração se você não estiver disposto, realmente. Quando você chegar na sua casa, até agora mesmo, você começar a colocar objetivos. Senhor, coloca sonhos, novos objetivos. Será que eu vou viver da mesma forma que eu vivi no último ano? Porque todo mundo ruim ao meu redor, porque as coisas não acontecem na vida das pessoas, problema delas, que venham para Jesus, mas você é filho de Deus, e as coisas vão acontecer para a gente. Deus é o dono do ouro e da prata, Deus é o dono da inteligência, Deus é o dono da sabedoria, Ele que capacita. A palavra de Deus nos diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Você não perde nem sabedoria. Não olha porque as pessoas do seu lado não estão tão bem. Olhe para Deus, que nos faz sonhar. A palavra de Deus nos diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Fale: Senhor, quais são os teus pensamentos acerca de mim? É mudança, é obediência à palavra de Deus. Quantas vezes o diabo coloca até o desânimo de vir à igreja, e às vezes é o dia que Deus quer nos abençoar, para a gente ouvir uma palavra que vai nos incentivar. Nós perdemos aquele prazer do salmista, quando diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Prazer na palavra, prazer em vir cultuar a Deus, prazer em adorar a Deus em espírito e em verdade. E aí o medo vai embora, o desânimo vai embora. E esse é o plano de Deus para a gente. Não importa as más notícias. Talvez você, ao ligar a televisão hoje, você vai receber uma má notícia. Você repreende em nome de Jesus, fala: essa má notícia vai para os outros. Para mim é a bênção do Senhor, a palavra, o que diz a palavra de Deus. Você vai ser bem sucedido por onde quer que andares, Josué. Vai ser bem sucedido por onde quer que andares. Mas medita na palavra, dia e de noite. Obedeça a palavra, não desvia dela, não tenha medo, não fique desanimado. Nós vamos orar. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome. Coisa boa, maravilhosa é ter a tua palavra. Deus, como ela nos encanta, como ela, Senhor, quebra as barreiras, Senhor, que se levantam contra as nossas vidas. Quantas, Senhor, heresias, quantas más notícias, quantos conceitos errôneos, ó Pai. Senhor, a televisão, a internet, as redes sociais trazem a nossa mente para roubar a nossa bênção, para trazer medo para a gente, ó Deus, para nos desanimar. Mas em nome de Jesus Cristo,
Ó Deus, nós cremos que o Senhor tem uma Canaã para a gente, o Senhor tem objetivos para as nossas vidas. O Senhor não quer que cheguemos no final do ano do mesmo jeito que estamos saindo agora saindo de 2021, mas Senhor, que seja um ano abençoado, um ano próspero, um ano, Senhor, de boas notícias, um ano, Senhor, onde nós vamos ver o Teu agir sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, nós confiamos apenas no Senhor, nós fazemos menção da Tua palavra, nós queremos obedecer a Tua palavra, Deus, em todos os aspectos, ó Pai. Não deixa, Senhor, que Satanás, ó Deus, venha colocar palavras tortas no nosso coração para roubar a nossa bênção. Quantas vezes ele quer impedir da gente ser dizimista, quantas vezes ele quer impedir da gente perdoar as pessoas, quantas vezes, Senhor, ele quer que a gente fique com um pecado, agarrado naquele pecado a vida inteira, Senhor, para nós não termos a vitória e a bênção, Senhor. Ah, Deus, quantas vezes o nosso mau testemunho impede de nós termos a nossa vitória, mas em nome de Jesus, que seja um ano diferente, um ano especial na vida do Teu povo, ó Deus, que a cada dia possamos ver o Teu agir. Ah, Senhor, as portas sendo abertas, ó Pai, nós somos o Teu povo, Senhor, nós queremos entrar nessa Canaã, nós queremos ver o Teu agir e poder falar como Josué. Nenhuma das promessas do Senhor deixaram de ser cumpridas na nossa vida, tudo se cumpriu, o Senhor agiu, o Senhor fez coisas maravilhosas, ó Pai. Portanto, em nome do Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando, ó Deus, abençoa. Eu sei que tem gente aqui, Senhor, que entrou, Senhor, com pânico, com medo, Senhor, eu repreendo esse espírito maligno em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, eu sei que tem gente que entrou aqui desanimado, Senhor, não tem nada pior do que o desânimo na vida de uma pessoa, Senhor, que o Senhor levante agora na força do Teu poder, ó Deus, e que haja uma nova resposta de cada vida, Senhor, que nos ouve neste momento, seja aqui dentro do templo, seja nos seus lares, ó Deus, levanta o Teu povo, ó Pai, ó Deus, que possamos ter um ano maravilhoso, um ano onde nós estejamos empreendendo mais, ó Pai, um ano, ó Deus, onde nós possamos crescer espiritualmente, um ano da obediência, um ano, Senhor, da prosperidade sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós acreditamos fielmente na Tua palavra, assim como o Senhor foi com Josué, o Senhor será conosco, Pai. Ó Deus, e nós somos gratos. Leva-nos para os nossos lares, Senhor, que seja uma semana maravilhosa, abençoada, Senhor, uma semana de portas abertas, uma semana de boas notícias. Ó Deus, aqueles que estão viajando, ó Deus, indo ou voltando, guarda o Teu povo, livra dos acidentes, ó Pai. Eu repreendo todo o espírito maligno que queira roubar a vida, ó Deus, e que possamos, Senhor, cada um que estiver viajando, ó Pai, possa voltar descansado, Senhor, com um desejo ardente de Te servir, de estar na Tua presença, Senhor, e ser grandemente abençoado. Muito obrigado, Senhor, eu Te agradeço por cada vida, ó Deus, que nos ouve neste momento, e que possamos sair deste lugar abençoados, chegar e encontrar o nosso lar em paz, em alegria, ó Deus, e nós confiamos no Senhor, e depositamos toda a nossa fé, e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo, amém.